Bom dia. Combinamos, Isaías e eu, que os mais jovens ficariam um pouco mais à vontade aqui à frente, não necessariamente ali na tribuna. Vocês deixam? Posso ficar aqui também? Vou usar 2 ditados. O primeiro deles é um ditado árabe, que diz o seguinte: responde a seguinte pergunta: quais são os ouvidos mais próximos da boca que fala? Eu vou repetir a pergunta para ver se o pessoal entendeu. Quais são os ouvidos mais próximos da boca que fala? Os nossos de quem? A de quem fala, então do falante. Isso significa que quem primeiro deve escutar o que a gente fala somos nós mesmos. Então, tudo que a gente falar, em princípio, é dirigido a nós mesmos. Tudo o que a gente ler está destinado a nós. O que é muito comum a gente assistir uma palestra ou estar lendo uma mensagem e, de repente, pensar, se não expressar, mas pelo menos pensar, nossa, caiu feito uma luva para fulano de tal. Acontece com vocês? Quantas vezes eu não pensou assim nunca, não é? É diferente. Às vezes a gente já vai pensando em alguma coisa que está dirigido àquele indivíduo, àquele outro colega, um ente querido, e a gente acaba sendo tendencioso. Primeiro para nós. Então, tudo que a gente for falar aqui se dirige a nós. No meu caso, a mim. Tá certo? Porque como o Godinho aqui nos compartilhou, nós estamos trocando informações, estamos aprendendo em conjunto, não estamos ensinando, tá certo? Recordo-me, chegando à Federação Espírita Brasileira um dia de manhã, fui abraçado por um querido amigo que dá aquele abraço-passe masculino. O abraço-passe masculino é aquele que você abraça e abraça enchendo de tapas, para dizer que os brutos também amam. Mas aquele dia, além de abraçar e massagear com esses tapas tão gostosos, ele continuou me segurando, abraçado, e eu tentando sair, nada, não conseguia. Ele é quase um querido amigo JJ, mas é um JV, posso falar do coração, porque ele é um amor de pessoa. E nos abraçou e segurou ali, assim, eu falei, meu Deus do céu, hoje eu deverei receber uma chamada de atenção. Vamos lá. Falou, meu amigo Geraldo, eu estou aqui me recordando de um grande pioneiro do Espiritismo. Aí disse o nome do companheiro trabalhador da doutrina espírita. Mas a evocação que ele me faz é que nós, com relação ao Espiritismo, passamos por 3 fases. A primeira é quando a gente entra no Espiritismo. Aquela fase boa, né, de entrar no Espiritismo. Você começa a frequentar, fica vislumbrado, uma coisa maravilhosa, começa a se encantar, aí você já quer converter logo o outro, né? É uma coisa maravilhosa, é bom para mim, pode ser bom para o outro, enfim, a gente vai, toma paz, começa a gostar, enfim, uma delícia. Aí a gente entra no Espiritismo. Tem uma outra fase que o Espiritismo entra em nós, que é quando a gente já começa a amadurecer um pouquinho mais, começa a se interessar pelo estudo, começa a despertar o interesse para as questões mais profundas, vai mais para uma reflexão, para um lado filosófico, aquilo tem alguma importância na nossa vida. E a terceira e a última fase, vocês vão dizer qual é. Primeiro, a gente entra no Espiritismo. Depois o Espiritismo entra em nós. Qual é a terceira? É quando o Espiritismo sai de nós. Quando nós compartilhamos com o nosso próximo aquilo que a gente está aprendendo e que nós estamos sentindo, nós passamos a viver, a vivenciar. Comparada com as fases, etapas que o Godinho aqui nos falou, rememorando o histórico do Espiritismo, dá para fazer um bom paralelo, não é? A primeira fase do Espiritismo foi a chamada que bonito! De novo,
Então, a fenomenologia espirítica foi exatamente aquela movimentação toda dos fenômenos materiais. As mesas que dançavam, que pulavam, que se movimentavam, que respondiam às perguntas. Foi a da curiosidade, chamou a atenção para algo que era diferente. Mas isso não bastava, foi apenas um despertamento, era preciso mais. A segunda fase qual é? A do estudo, a da reflexão, a da filosofia. Eu começo a ver que aqueles princípios que compõem uma doutrina, conforme aqui a gente hoje compartilhou e aprendemos com Isaías, doutrina é um conjunto de princípios fundamentais, nós começamos a entender esses princípios que têm um sentido, um significado, uma importância na nossa vida. E aí nós despertamos o interesse para sentir, para falar, para divulgar. Mas é fundamental e indispensável que a gente entre, como o Espiritismo também, esperamos que estejamos agora nessa fase, que é exatamente a da vivência da prática. A divulgação se dá pelo exemplo. Diz o ditado popular que as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. São eles que realmente mobilizam, movimentam. Isso é importante. Então, nós entramos no Espiritismo, o Espiritismo entra em nós, o Espiritismo sai de nós, mas não deixa de existir em nossa intimidade. Assim como nós nos despertamos pela curiosidade, partimos para o estudo reflexivo filosófico, que continua sempre para vivermos a mensagem. Qual o objetivo fundamental do Espiritismo? Vocês que estão chegando agora, naturalmente muito ocupados, uma maravilha, vamos chegando e nos assentando. A pergunta é: qual é a finalidade do Espiritismo? Divulgação? Muito bem. A principal finalidade do Espiritismo está em Prolegômenos, lá na introdução, a palavra bonita, né, do Livro dos Espíritos. Essa palavra vai ficar marcada, Prolegômenos, ninguém mais vai esquecer. O que é introdução? É assinada, uma espécie de apresentação por vários espíritos. Lá existe exatamente essa informação de que o Espiritismo veio trazer uma nova era para a humanidade, por meio da regeneração social. Como é que se dá a regeneração social? Pela reforma íntima. Só se dá exatamente porque nós nos reformamos. Senão não tem sentido. Então, quando a gente fala em terapêutica espírita, nós estamos falando em quê? Primeiramente, numa necessidade de nós nos reformarmos, nos transformarmos. Vocês conhecem aquele ditado que de médico e louco todo mundo tem? Assim acontece. Nós somos um tanto quanto médicos e um tanto quanto... Eu vou repetir, por favor, completem. O pessoal não quer abuso, vai abusar da amizade, não é? Então, nós todos temos um pouco, até para delimitar o nível de sanidade e insanidade é muito difícil. Mas o que faz a terapêutica espírita? Atua dentro de nós, para promover a nossa transformação. E Jesus falou que ele não veio para os sãos, mas para os necessitados. Quem é necessitado aqui, por favor? Muito bem. Aqueles que levantaram a mão, os que não levantaram, são os mais necessitados. O mérito para Isaías, tá bom? Então, no fundo, nós todos somos necessitados. O maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo de número 5, depois do capítulo 28, quando faz a coletânea das preces espíritas. O capítulo 5 diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque todos serão consolados? Todos que forem aflitos? Sim ou não? Por favor, olha o bom senso e discernimento. Respondam comigo: todos os aflitos serão consolados? Sim. Não.
Não sejam induzidos, olha o perigo. Serão consolados, bem-aventurados. Quão felizes serão, plenificados, aqueles que souberem bem sofrer. Porque todo mundo sofre, vocês concordam? A diferença está em saber ou não sofrer. Serão consolados aqueles que tiverem a dignidade de sofrerem bem. Porque todos nós sofremos. Evidentemente, nesta consolação a longo prazo, todos nós haveremos de abrir os olhos e de recebermos essas benesses divinas, porque nós somos filhos de Deus e Deus não quer o nosso sofrimento, nem o nosso sacrifício. Ele quer que nós sejamos felizes. Nós estamos numa hora de testemunho, conforme foi compartilhado hoje, pela nossa necessidade. Então a gente precisa dar o testemunho de autossuperação, de autotransformação. Eu gostaria de compartilhar aqui, pedir ao nosso JJ uma projeção que já está aqui, olha que maravilha. É um cara proativo, não é? A gente vai ver aqui, segundo André Luiz, algumas recomendações exatamente sobre preceitos para uma vida saudável. A fonte é esta que está colocada aí. Qual é o livro? Aulas da Vida, da editora Ideal. E André Luiz nos coloca uma espécie de recomendação em 10 itens. Ele diz inicialmente assim, olha, como preceitos de saúde. Guarde, atentemos para a expressão, guarde o coração em paz. Guardar o coração em paz. À frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. O que é ter o coração em paz? Capítulo 5, Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Fica mais fácil assim, Isaías depois vai compartilhar conosco todas essas bem-aventuranças. Ora, o que é ter o coração em paz? Guardar o coração em paz. Como a gente consegue ter paz? A gente fala tanto em paz, uma palavra tão simples, tão bonita e tão significativa. Nós vivemos em paz aqui na Terra. A paz do mundo começa em mim, em nós, não é? Dentro de mim. Eu sou o promotor, agente da paz. Eu preciso fazer a minha parte. Como é que eu consigo viver em paz? A questão de número 932 do Livro dos Espíritos pergunta assim, na sua genialidade, Allan Kardec. As irmãs aqui, seus irmãos estão acompanhando, né? A felicidade, ela é relativa, vocês concordam? Às vezes o que é felicidade para um, não é, Godinho? Pode ser infelicidade para outro. Mas Kardec pergunta, Goto, será que há algum ponto comum de felicidade para todo mundo? Será que existe? A questão 922, 922, conferiram aí? Exatamente. Eu falei 932, né? 922, confere no livro aí. 922. Qual é o ponto comum de felicidade? A 932 é da timidez, né? Do bom. Qual é o ponto de felicidade comum para todo mundo? O Espírito de Verdade vai responder em duas partes. No aspecto material, é ter o necessário. Basta o necessário para ser feliz, materialmente falando. A gente começa a ser infeliz quando tem demais e não sabe administrar. Começa a se preocupar do que se ocupar. E a gente perde, às vezes, a estribeira, como falar lá no interior, né? A gente perde o controle. É problema a gente ter demais? É problema, se a gente não souber fazer um bom uso daquilo. Porque nós podemos usar um recurso que nos sobra em benefício daquele para quem falta o recurso. Porque toda sobra nossa é a falta para alguém.
Então a gente tem que ter essa consciência de utilizar os nossos recursos para o bem. Ter o necessário, simplificar a nossa vida, dispensar o supérfluo. Outro dia eu me dei conta que eu tinha 7 ternos, um para cada dia da semana. Mas espera aí, eu trabalho 7 dias na semana? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. A gente começa o primeiro dia o quê? Descansando. E o 7º dia qual é? Sábado. O que a gente faz no 7º dia? Também descansa. Aproveita para o movimento espírita, né? Trabalha, feito inteligente, não é isso? E a gente vai desenvolvendo. Isso, aproveitar o nosso tempo, doar ao semelhante o que a gente tem, é uma forma de ter apenas o necessário. Mas o Espírito de verdade vai além. Ele diz que no aspecto moral é nós termos paz de consciência e fé no futuro. Paz de consciência. Quem é que tem a paz de consciência? Só quem, alguém já soprou desde o início, só quem cumpre as leis divinas, só quem cumpre rigorosamente com os seus deveres. Isso é que nos traz paz. Se a gente tiver a consciência um tanto quanto incomodada, nos cobrando, é porque provavelmente a gente não está cumprindo com os nossos deveres. Como todos nós aqui cumprimos sempre com os nossos deveres, não há problema com a consciência. Isso é um fato a ser conquistado daqui a algum tempo. É como um amigo que chegou assim, já um senhor de idade, eu fui cumprimentá-lo e disse para ele, como é que o senhor vai? Ele disse, meu irmão, eu vou muito bem, eu estou de malas prontas, quando Deus me chamar eu já vou. Eu falei, meu Deus do céu, o senhor fale com Deus, é para ele não me chamar agora, porque se ele me chamar agora eu não estou nem de malas prontas e não estou nada pronto. Isso faz uns 15 anos. Aí quando eu vou perguntar para ele como é que está, eu dou uma perguntada diferente, né? Senão a resposta vai ser a mesma, eu ainda continuo não estando pronto. Porque estar pronto é a gente ter essa paz de consciência. O dever retamente cumprido, fazendo a nossa parte. E a fé no futuro, a conquista dessa fé que é a lucidez, a fé raciocinada que o Espiritismo nos proporciona, porque nós sabemos no que acreditamos, nós temos certeza. Essa é a grande diferença do Espiritismo, a fé raciocinada, o entendimento, a lucidez, o discernimento, a compreensão de que a vida continua. E aí a mensagem de Jesus tem um significado na nossa existência. Então, o primeiro ponto para a gente ter uma saúde, realmente um equilíbrio, um bem-estar, uma homeostase, é preciso guardar o coração em paz. Depois, nós temos o dever rigorosamente cumprido. Ele reforça ainda, dever cumprido. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o dever. O dever é uma lei divina e é uma lei da vida. O dever é o nosso instrumento de evolução. Quando nós cumprimos com os nossos deveres, nós tendemos a ser felizes. Nós tendemos a aproveitar dignamente o tempo e nos equilibrarmos então. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cumprir o nosso dever é assumir responsabilidades que nós damos conta de executar. Porque às vezes nós, espiritistas ou simpatizantes, nós nos empolgamos e às vezes vamos absorvendo muitas atividades e a gente acaba não dando conta. E aí não cumpre com o dever. Ficamos então pesarosos, desanimados, às vezes aflitos, podemos entrar até em depressão. Precisamos tomar cuidado com isso. Agora, para recusar algum trabalho também, consulte a consciência antes. Para não ter o peso da consciência, porque recusou o serviço. Se o serviço chega até nós, alguma razão tem. Então a gente tem obrigação também, não é, Darcy? Aprendi isso com a Darcy. A Darcy evangelizou muitos de nós aqui, viu? Graças a Deus. É uma honra estar aqui, viu, Darcy, diante de você. Então, o nosso dever retamente cumprido.
O hábito da oração. Cultivar o hábito da oração. A gente fica se perguntando quantas vezes eu devo orar. Orar faz bem para a saúde. Orar é uma terapêutica. A oração faz com que eu me aproxime de Deus, me torne melhor. É uma conversa íntima que eu tenho com Deus. Nós precisamos usar a oração assim como nós utilizamos a alimentação. Quem orou antes de fazer o lanche? Não precisa responder. O meu papaizinho, nos seus 86 anos, ele diz assim, vou citá-lo uma vez mais, ele usa uma expressão bem forte. Ele diz assim, comi feito um padre, depois que acabou de comer. Aí ele lembra, mas não orei antes, então comi feito um porco. Ô papaizinho, vamos lá, a gente vai melhorando, né? Então, uma forma da gente se alimentar espiritualmente é se lembrar toda vez que vai se alimentar materialmente, também recorra à oração. Um agradecimento não precisa de posições, não precisa de posturas, a não ser a postura íntima do respeito, da reverência, da gratidão, não é isso? Isso tudo é importante para nós. Orar, como nos ensina André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração, do coração da vida para a vida do coração. Isso é orar. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Quando nós oramos, nós nos renovamos, porque nos despertamos. Por isso que a oração é ativa, ela é movimento, ela é dinâmica. A oração nos faz crescer, porque nos toca. Por isso que a oração ela deve ser sincera, deve ser do coração, não apenas verbal, maquinal. A oração tem que ser sentida, e pouco importa as palavras. O que mais vale é o que nós estamos sentindo, porque a prece é a luz na defesa do corpo e da alma. Eu me lembro do discurso de posse, me permita citar aqui, Godinho, quando o Godinho tomou posse como presidente da Federação Espírita Brasileira, ele fez o discurso mais longo de toda a história que eu já tinha ouvido. Levou 5 minutos. Uai, uma risada gostosa lá, né? Mas foi de uma precisão que ele colocou 4 elementos importantes. Depois vocês vão buscar em Reformador, que tem lá o discurso dele, a gente escreveu um artigo também aproveitando o nosso aprendizado. O último ponto que ele colocou foi utilizarmos a prece como fortaleza. A prece é o nosso escudo, é a nossa proteção. Quantas vezes a gente não está meio cabisbaixo, não é, Gu? Está assim, difícil, a gente faz uma oração, a gente se eleva, porque vem inspiração. Vem a proteção, a gente se abre. Nós recebemos recursos benéficos, a oração faz parte da chamada fluidoterapia, ela compõe. A prece é fundamental. Orar é nós nos colocarmos diante do Senhor em posição submissa, reconhecendo a grandiosidade divina e agradecendo pela vida. É quando nós nos abrimos para receber pelos canais da intuição toda a assistência, a inspiração que nos vem e a gente poder tomar a melhor decisão. No momento que a gente estiver fraco, a gente ora e a gente vai ver que a prece representa muita força para nós. Por isso também é um elemento de oração. Hábito é um elemento de saúde. Hábito da oração. Hábito. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo sobre o hábito. E ele diz como é difícil a gente estabelecer hábitos saudáveis. Mas é muito simples a gente estabelecer os hábitos às avessas, ou seja, os vícios. Aqueles que a gente vai caminhando de uma forma bem mais natural. Representa a porta larga. Não exige esforço. Às vezes só um comodismo e a gente já está ali, à disposição daquilo. É preciso fazer um pouco de força para a gente poder resistir a algumas dificuldades. Quando estivemos na Mansão do Caminho, fazendo um trabalho sobre Chico Xavier, a convite do querido Divaldo, nós conhecemos o filho médico do Divaldo. Mas foi uma satisfação enorme, porque ele ajuda a cuidar lá. E ele me deu uma lição muito grande. Ele disse assim, olha, Geraldo, eu aprendi na vida que a gente resiste a tudo. Eu, por exemplo, resisto a tudo.
menos a tentação. É um esforço que a gente precisa fazer, não é? A tentação, aquele caminho facilitado como tendência, por isso que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Todos nós temos más inclinações ainda. Verdade. A voz da sabedoria está dizendo ali. É a comprovação. Nós temos tendências negativas. Às vezes a gente diz, eu não faço mal, faz o bem. Eu não falo mal, pensa o mal. Nós estamos no estágio ainda que é melhor não fazer tudo o que pensa, ou melhor que fala, e nem falar tudo o que pensa. Olha a gradação, né? Que estado de evolução essa nossa, né? Uma satisfação enorme. Você não pode falar tudo o que pensa e muito menos fazer tudo o que fala. O ideal é que a gente consiga ter um equilíbrio. Divaldo Franco, uma vez eu perguntei para ele, como é que você conseguiu chegar nesse nível, Divaldo, assim, de equilíbrio e tal, sem bajulação, porque aquelas coisas todas, é uma demonstração prática realmente, é uma vida de exemplo. Aí ele disse assim, fazendo em público o que eu faço na intimidade. Quando ele falou isso, a minha cara foi lá no chão. Fazendo em público o que eu faço na intimidade. E na intimidade, o que eu faço em público. Eu falei, meu Deus do céu. Isso está num DVD. Que coisa impressionante. Quando é que a gente vai poder se revelar assim? O Marlon trouxe para nós algumas reflexões que vão incomodando, não é? Eu falei, Marlon, vai parando por aí, porque eu estou me sentindo desnudado aqui, a gente fica até envergonhado. Mas são reflexões necessárias para a gente ir aprendendo. A oração vai ser para nós uma proteção. Nós ainda não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Estamos no caminho que é o caminho bom e podemos crescer muito. Olha que coisa linda. Ocupar o seu tempo, o tempo que nós temos disponível, com o trabalho proveitoso. Na Lei do Trabalho, o Livro dos Espíritos nos dá a definição. Trabalho é toda ocupação útil. Então, toda ocupação útil representa trabalho. Vamos aproveitar o nosso tempo disponível. Quem tem tempo disponível? Todos. Todos nós temos tempo disponível. Uma vez fizemos uma reflexão e registramos que esta dimensão extraordinária do tempo envolve 3 elementos, pelo menos. Aqui falando do tempo cronológico, o nosso tempo envolve, que a gente diz assim, eu não tenho tempo. Às vezes precisaria de um dia de 36 horas, né? E poderia não bastar. Ora, o que é não ter tempo? É a questão de trabalhar o tempo, o aproveitamento do tempo, que é o mesmo para todos, porque Deus não faz distinção, a questão de como aproveitar o tempo. Para bem aproveitar o tempo, então, nós temos que ter o quê? Primeiro, disciplina. Ser disciplinado. Emmanuel diz que a naturalidade, a espontaneidade é precedida pela disciplina. Primeiro vem a disciplina. Depois vem o hábito. Se for o contrato que Chico assinou com Emmanuel logo de cara, disciplina, disciplina, disciplina. Primeiro, disciplina. Depois, a questão de nós sabermos eleger prioridades. Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente trabalha com a questão do que é importante e do que é urgente. Qual a diferença? O que é urgente? É o que eu preciso fazer agora, hoje. O que é importante? É o que eu preciso fazer. O ideal é que nós trabalhemos na nossa vida com o que é importante. Saiamos da urgência, porque a urgência nos leva a apagar incêndios. E a gente sempre está correndo atrás do tempo, o que não nos é saudável. Então, trabalhar o tempo a nosso favor, termos o tempo como aliado, aí nós vamos ganhar. Com elenco de prioridade, nós vamos conseguir isso. O que é mais importante naquele dia que eu preciso fazer, naquela semana, naquele mês, naquele ano. Fazer uma programação, planejamento e cuidar para cumprir. Que segundo Peter Drucker, que é o pai da administração moderna,
Não é muito fácil planejar, mas muito mais difícil do que planejar é colocar o planejamento em prática, não é? No movimento espírita a gente planeja e tenta colocar em prática, não é? Nem sempre dá conta de colocar tudo, mas é um esforço necessário. Então, prioridades que precisa ser feito. À medida que a gente vai fazendo o que é urgente, depois vai apagando o incêndio, vamos cuidando só dos importantes. Depois não haverá mais urgente. É assim, é muito mais saudável para nós. A gente ter uma vida melhor, mais serena, mais tranquila. E finalmente o terceiro elemento quanto ao tempo é a chamada organização. Às vezes quando a gente fala que está sem tempo, perdeu o tempo, você vai procurar alguma coisa, você encontra, quase nunca acha, não é? Por conta da desorganização. Com os militares, nossos irmãos, a gente aprende muito essa questão da disciplina, da prioridade da organização, né? É fundamental estar bem organizado, porque isso vai facilitar muito para nós. Então, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. É importante trabalhar, mas é importante descansar. Quando se fala da lei do trabalho, também se fala necessariamente do descanso. E como nos ensina o sociólogo italiano Domenico Di Masi, é a questão do ócio criativo. A gente aprender a tomar o tempo que está vago para também produzir algo em termos de criatividade. Isso para nós é saúde. E tomar o cuidado, como aqui é outro ditado que diz, não é? Oficina, como é que é? Mente vazia. Eu não entendi nada, mas é isso aí. Todos nós sabemos qual é o ditado, né? É isso aí mesmo. A oficina, a cabeça está vazia, vira oficina. Olha esse nome, cuidado. Né? Então é isso, do demo, do diabo, do satanás, essa coisa toda. E a sugestão das trevas vai chegar exatamente na hora vazia. No momento que a gente não tem o que fazer, as trevas vêm. Estude sempre. É o quinto elemento de saúde para nós, muito importante, estudar sempre. Olha o que André Luiz nos fala, a renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. À medida que a gente se renova em termos de ideias, nós também preparamos o nosso soma, o nosso veículo carnal, para a renovação celular. É como se nós conseguíssemos prolongar o tônus vital. Aquele fluido vital que a gente tem um tempo de existência, a gente valoriza de forma tão assim proveitosa que aquilo parece se prolongar. Isso é saúde. Então, fundamental a gente estudar sempre. Estudar. E espiritismo, gente, nós precisamos estudar. As obras básicas, os princípios fundamentais, conhecer Kardec profundamente, a revista espírita. Nós temos uma literatura muito segura aí de Chico Xavier, de Valdo Franco, Raul Teixeira. Nós temos obras de Ivone Pereira, de Zilda Gama, clássicos do espiritismo como Ernesto Bozano, Aksakoff, Cesare Lombroso. Nós temos tantas coisas que a gente desconhece. Até Arthur Conan Doyle, sabiam? É um autor clássico do espiritismo. Escreveu A História do Espiritualismo e a Nova Revelação. Livros que a Federação Espírita Brasileira vem resgatando, estão aí sendo editados. Precisamos conhecer muito o espiritismo para a nossa própria saúde. A nossa saúde intelectual e a nossa própria saúde psíquica. Evitar a cólera. É mais uma bem-aventurança, a questão da mansuetude. Cólera. O Evangelho coloca que quando duas pessoas estão brigando, quando se vê à distância, aquele que está mais colérico, bravio, é o que provavelmente está com menos razão. Ele pode ter até a razão no seu argumento, mas a forma lhe tira a razão. Por isso que o Evangelho recomenda, vamos nos olhar no espelho. Quando a gente se vê no espelho raivoso, a gente parece o quê? Um animal raivoso. E o que é que nós temos dentro de nós? Nós temos 2 animais, não é um só não. 2, e eles vivem brigando o tempo todo. Um propele para o mal, o outro para o bem. Se eles estão brigando sempre, qual é que vai vencer essa luta? Aquele que eu alimentar mais frequentemente. A nossa vida é assim. Às vezes a gente acorda bem, às vezes não, às vezes está tudo tranquilo, às vezes não.
Parece que a gente tem, como é que é aquele... Nós somos meio bipolares, não é? A gente precisa se analisar, às vezes acontece conosco. A cólera é um grande mal. Enraivecer-se e animalizar-se caindo nas sombras de baixo nível. Não precisamos ficar raivosos, porque a raiva, a cólera, a ira é fruto do orgulho. A gente fica assim nervoso porque sabe com quem está falando? Aquela coisa assim como se nós fôssemos superiores. E a gente tem que tomar o cuidado com isso. Fuja a maledicência. Nós espíritas, graças a Deus, não falamos mal de ninguém. Mas o que a gente pensa não se registra. É um exercício, evitar a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. É isso mesmo. Está querendo espantar o lodo, ele volta tudo para você, né? Então nada de falar mal do outro, de ver o lado ruim. Nós precisamos enxergar o lado bom da vida. Isso é saúde, a melhor terapêutica. Associada à água fluidificada que a gente pode tomar, ao passe que vai nos ajudar muito, o magnético espiritual, sem dúvida alguma. A medicina material, quando nós estamos necessitados, a psicoterapia, quando necessária, não podemos abandonar nada. Mas nós temos que fazer a nossa parte com esforço, de nos transformar, de nos melhorar, de nos renovar. A maledicência é algo que ainda nos persegue, porque a gente dá guarida. A gente abre espaço para que ela aconteça, e aí nós acabamos prejudicando a nós e prejudicando o próximo. Quantas coisas não acontecem que poderiam ser evitáveis? Às vezes um momento de invigilância, não é? Um segundo que a gente pensa ou fala alguma coisa pode detonar guerras, e a gente precisa ter esse cuidado. Olha, como preceito de saúde também. Sempre que possível, respire. Alongue os haustos e não esqueça o banho diário, ainda que ligeiro. Olha, que coisa incrível, não é? Toma um banho. Aqui no Brasil, né, o nosso hábito é pelo menos um banho por dia. Não é? Um banho ligeiro que seja, vamos nos assear, vamos manter, né? O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Quer evitar doença, né? Por que tinha muitas doenças na Idade Média? Porque a sujidade, não é? Era uma coisa de doido. Não se tinha essa noção de higiene, era muito exposto tudo. Hoje a gente tem muito mais cuidado, a gente precisa fazer essa higiene que seja do corpo e a higiene também espiritual, a higiene da mente, a higiene do sentimento. Por isso, respirar. Quem já respirou hoje aqui, por favor, permaneça como está. Agora a pergunta difícil é a seguinte: quantas vezes eu já respirei hoje? Por que a gente não conta? Por quê? É tão importante respirar. Se a gente não respirar, a gente não vive, não é? Por isso que é importante respirar, inspirando e expirando, não é? Esse é o tempo que acabou? Não é? Então vejamos. Tá, vai avisando aí porque eu estou sem o controle do tempo aqui. Respirar para nós é muito importante, é fundamental. A respiração nos acalma, nos tranquiliza, nos asserena. Quando a gente respira da maneira correta, a gente chega a pontos assim, às vezes até de se sentir o quê? Meio tonto, é isso? Você perde até um pouco do equilíbrio, porque oxigena o cérebro, e a gente não está muito acostumado com isso. Aí você respira profundamente e vai ficando meio zonzo. Isso faz parte também do nosso equilíbrio, o respirar adequadamente. Bachelard que diz assim: se a gente quer ficar calmo, respire suavemente diante da chama acesa de uma leve que faz sossegadamente o seu trabalho. Precisa repetir? Como é que eu vou me lembrar disso agora? Quer ficar calmo? Respire suavemente diante da chama leve que faz o seu trabalho sossegadamente. Não é? Que gostoso. Respirar diante de uma chama acesa. A vela está acesa e não apagá-la. A gente vai aprendendo a se dominar, não é? Coma pouco. Aplausos a André Luiz e a Chico Xavier, não é? Que vem nos lembrar isso muito oportunamente.
A criatura sensata, e aí completa de maneira mais brilhante ainda, a criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Eu vou passar essa parte um pouco mais rápida, tá bom? Ninguém é suspeito, a gente não precisa ficar falando muito sobre isso. Eu aprendi hoje de manhã o seguinte, que pode ser relativo, mas tem um fundo de verdade muito interessante. Que a gente vai aprendendo aos poucos, porque fomos tomar café da manhã, eu estava envergonhado, né? Eu comecei antes, o pessoal chegou depois, comeram e eu continuei comendo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí uma voz de sabedoria disse assim, não esquente não, meu filho. Você vai aprender com a idade que a comida é inversamente proporcional à nossa idade. Então você vai ficando mais experiente, né? A tendência é ir comendo menos. Será? Né? Vamos lá. Então, e finalmente, use paciência e o perdão, infatigavelmente, incondicionalmente. Paciência, a ciência da paz, a arte da paz. O perdão é nós não guardarmos mágoa, ressentimento. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões e milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Quem já leu o livro A Cabana? Muito bem, 13 pessoas. Quem já assistiu ao filme? Ótimo, 26. Ok. Então, vejamos como é interessante isso. Leia um livro, assista um filme. A gente vai aprender que a palavra mais difícil que a gente tem de pronunciar, de sentir e de viver efetivamente é o perdão. Perdão. Que o perdão mexe conosco. E lá no filme tem uma cena impressionante. E o papai da menininha, depois que encontra a menina, o corpo da menina, o filme é todo simbólico, que aparece a figura de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Vocês estão recordados disso, né? Quem não leu o livro, leia e depois assista o filme, vale a pena. Quando ele está carregando a criança no colo, o corpinho da criança no colo, aí é a figura de Deus que aparece nesse momento como homem, antes era uma mulher, tudo é muito simbólico, Deus é pai e é mãe. Ele então carregando, você vai ter que dar o testemunho mais difícil da sua vida, e ele vai dando passo a passo, lentamente, segurando o corpo da sua filha em seu colo, e diz, eu perdoo. Ele estava perdoando o assassino da sua própria filha. Eu perdoo. Eu perdoo. No momento que ele perdoa, ele se liberta. É isso que o perdão faz conosco. Essa libertação extraordinária. O perdão é o nosso caminho. Jesus começa a sua vida entre nós no exemplo maior da humildade, nascendo numa simples manjedoura. E encerra para continuar apenas uma etapa maravilhosa entre nós, com os braços esticados numa cruz, dizendo, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então eu queria agora projetar, para a gente encerrar, um outro momento. Aquele combinado eu congelo, ok. Agora ficou melhor. Congelou. O que nós vamos ver aqui é algo muito bonito, muito simples, mas muito tocante. Tem uma música de fundo, tem uma mensagem muito interessante, que eu vou fazer a leitura continuada. Eu vou pedir só a gentileza de que a gente entre nesse clima. Eu tomo aqui a nossa fala como uma preparação para a fala do nosso querido Isaías. E a gente já vai se preparando nesse sentido, exatamente de termos este sentimento que essa mensagem nos passa, que é um grande exemplo da própria natureza. A gente vai ver a imagem. É esse sentido da gente
observar, vamos acompanhando cada imagem, nos deixando envolver. Só abaixar um pouquinho a música. Observemos a cachoeira. Perderia sua canção se fossem tiradas as pedras do seu caminho. São os obstáculos que fazem suas águas prosseguirem. Nenhuma rocha, por mais resistente que seja, é capaz de deter a água. Ela tem sabedoria para contorná-la e seguir em frente, com força, com a força da suavidade. Nada é mais suave e nada é mais forte do que a água. Caminha firme e lentamente, sabedora de que tem o mesmo destino do homem, seguir em frente. Assim também é a nossa vida. Os obstáculos existem para nos fazer caminhar cada vez mais firmes, mais determinados, totalmente entregues, confiantes na existência. Fé é rendição. Portanto, quando o sofrimento bater à sua porta, não lamente nem se inquiete. Seja apenas testemunha da dor. Sinta-se um privilegiado porque é das batalhas que surge a alma. Diante de qualquer problema que lhe pareça sem solução, tome uma atitude inteligente a seu favor. Respire. Quando menos uma pessoa merecer o seu amor, é quando ela mais necessita dele. Perdoe. Perdoe quantas vezes forem necessárias. Liberte seu coração do ressentimento. Abra-se para novas emoções. Seja flexível como as flores, como as borboletas. Experimente todos os perfumes. Estenda a mão, ofereça sua compreensão, o seu amor. Viemos a este planeta para aprender a amar. Apenas
Então ame. Pouco ou muito não importa. Importante é amar sempre. Só o amor realiza a mágica de se multiplicar quando é dividido. Muito obrigado pela atenção.